E se eu te dissesse que as forças mais poderosas que nos moldam, que definem quem a gente é, operam completamente fora do nosso controle, da nossa consciência? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na obra de Sigmund Freud para entender exatamente como ele chegou a essa ideia, uma ideia que sinceramente virou nosso jeito de entender a mente humana de cabeça para baixo, o conceito de inconsciente. Então vamos lá. A nossa jornada hoje vai ser meio que uma investigação de detetive. A gente vai seguir os passos de Freud, pista por pista, para desvendar um dos mistérios mais profundos e, olha, até meio perturbadores da mente humana. E tudo começa, acredite se quiser, com um grande enigma da medicina. Um mistério que deixava os médicos do século XIX de cabelo em pé. Um quebra-cabeça que o jovem Freud encontrou cara a cara, lá em Paris, na famosa clínica do Charcot. A pergunta que ninguém conseguia responder era essa: como é que uma simples lembrança, uma memória, podia, sei lá, cegar uma pessoa ou paralisar um braço? Essa era a questão central da histeria. Os pacientes chegavam com problemas muito reais, muito angustiantes, paralisias, convulsões, partes do corpo que perdiam a sensibilidade, e os médicos examinavam e nada, nenhuma causa física, nenhuma lesão. Era um beco sem saída. E o mais bizarro, sabe, é que esses sintomas não faziam o menor sentido do ponto de vista da anatomia. Pensa só, a pessoa não sentia a mão, mas sentia o braço inteiro normalmente. Isso não existe na neurologia. Os nervos não funcionam assim. Era como se a doença não seguisse os caminhos do corpo, mas sim a ideia que a pessoa tinha do corpo. Ali ficou claro, a resposta não estava na biologia, tinha que estar em outro lugar. Então, se o problema não era no corpo, onde era? Foi aí que Freud teve uma sacada genial. Ele deixou o microscópio de lado, parou de procurar lesões nos nervos e começou a escutar. Apenas escutar. E foi na história de vida dos pacientes, nas suas memórias, que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E aí vem a primeira grande descoberta, o ponto de virada. Os sintomas não eram aleatórios, não eram absurdos. Cada paralisia, cada dor inexplicável, tudo isso estava conectado a um evento do passado, um trauma psíquico. E o mais doido, um evento tão doloroso que a pessoa tinha simplesmente esquecido que ele aconteceu, não estava mais na consciência. Aos poucos, o processo foi se revelando para ele. Funciona mais ou menos assim. Acontece algo traumático, uma experiência insuportável para a mente. Em vez de lidar com aquilo, a mente faz o quê? Pum! Expulsa essa lembrança da consciência. Só que a emoção ligada a essa lembrança, a angústia, o medo, essa energia não some no ar. Ela precisa ir para algum lugar. E para onde ela vai? Para o corpo. Ela é convertida, ela se transforma num sintoma físico. E essa citação do Freud resume tudo. Os sintomas histéricos são derivados de memórias que agem inconscientemente. Pensa no peso dessa frase. Se uma memória esquecida pode paralisar um braço, isso só pode significar uma coisa, uma hipótese radical e inevitável. Existe uma outra parte da nossa mente. Uma parte que guarda memórias, que tem desejos e que age sobre nós sem que a gente tenha a menor ideia. Essa necessidade, que nasceu ali na clínica, ouvindo os pacientes, obrigou Freud a desenhar um novo mapa da mente, um mapa que mostrava que a nossa mente é, na verdade, dividida. Então, nesse novo mapa, Freud começou a traçar as fronteiras. De um lado, a gente tem a consciência, tudo aquilo que a gente sabe, pensa e sente agora. Simples. Mas do outro lado, existe um território imenso e misterioso, o inconsciente. E aqui, atenção, não é a mesma coisa que subconsciente. Subconsciente dá a ideia de algo que está só um pouquinho abaixo, meio adormecido, não. Para Freud, o inconsciente é um sistema próprio, dinâmico, com uma energia enorme e que é ativamente mantido longe da nossa consciência. E olha que interessante, Freud logo sacou que esse tal de inconsciente não era um porão empoeirado onde a gente joga tralhas velhas. De jeito nenhum. O inconsciente é um lugar superativo. Na verdade, é como um campo de batalha, um lugar de constante conflito. Mas conflito entre o que exatamente? Bom, a briga acontece quando surge uma ideia, um desejo, que entra em choque direto com quem a gente acredita ser, com nossos valores morais. Freud vai chamar essa nossa parte consciente, que lida com a realidade, de ego. Então é um conflito entre um desejo incompatível e o nosso ego. E para lidar com essa guerra interna, com essa angústia, a mente desenvolve um mecanismo de defesa poderosíssimo. O nome dele? Repressão, ou recalque. Funciona assim, ó. Primeiro, surge essa ideia inaceitável. Segundo,
ela bate de frente com os nossos valores. Terceiro, o ego entra em modo de defesa. E quarto, a ideia, junto com toda a emoção que ela carrega, é ativamente empurrada, expulsa da consciência. É um ato de força. E essa anotação clínica do Freud é um resumo perfeito de tudo isso. Ele diz sobre uma paciente: ela recalcou uma ideia erótica para fora da consciência e transformou a carga de seu afeto em sensações físicas de dor. Tá tudo aí. A ideia inaceitável, a repressão e a emoção que não tem para onde ir e que no fim se manifesta como dor no corpo. É um mecanismo em ação. E agora, com todas essas peças na mesa, a gente consegue finalmente entender o que é o sintoma. Ele deixa de ser algo sem sentido para se tornar outra coisa. O sintoma, diz Freud, é uma formação de compromisso. Que nome, né? Mas a ideia é genial. Pensa assim, o sintoma é um acordo, uma solução de meio termo. Ao mesmo tempo que ele expressa, de forma disfarçada, aquele desejo reprimido que quer sair, ele também satisfaz a necessidade do ego de manter esse desejo bem escondido. É uma mensagem cifrada, um código. E é exatamente aqui que nasce a psicanálise como método de tratamento. Se o sintoma é uma história que não pode ser contada, a cura só pode vir de um jeito, dando voz a essa história. O trabalho do analista é ajudar o paciente a decifrar essa mensagem, a colocar em palavras aquela memória esquecida. Quando isso acontece, a energia emocional que estava presa ali, criando o sintoma, finalmente se liberta. E muitas vezes, o sintoma simplesmente some. Mas é super importante a gente ter uma coisa em mente. Tudo isso que a gente viu eram os primeiros passos. Freud estava desbravando um território completamente novo, desconhecido. E ele mesmo, com toda a honestidade intelectual, sabia que suas ideias eram provisórias, que era só o começo da investigação. Olha só o que ele mesmo escreveu. Estou usando aqui diversos símiles. Estou ciente disso e não corro o perigo de superestimar seu valor. Mas meu propósito ao utilizá-los é lançar luz de diferentes direções sobre um tópico altamente complexo. Ou seja, ele sabia que estava usando metáforas, modelos, para tentar descrever algo que nunca tinha sido descrito antes. A teoria era uma construção, um trabalho em andamento. Então, veja bem, a partir do sofrimento de pacientes que ninguém entendia, Freud não só criou uma nova forma de terapia, ele virou de ponta cabeça a nossa ideia de quem nós somos. E a pergunta que essa descoberta inicial nos deixa ecoa até hoje, e é bem desconfortável, na verdade. Se as forças mais determinantes da nossa mente operam sem que a gente saiba, quem é que está de fato no controle?